paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Chegamos agora neste vídeo, no último vídeo no estudo do livro de Êxodo. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós iniciarmos este último vídeo, lembrete para você. Não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de acionar o sininho para que você receba, toda vez que nós postarmos um vídeo novo, para que você receba o aviso de que estamos postando um vídeo novo. Não deixe de dar o seu like e, se você quiser, fique completamente à vontade em compartilhar o link destes vídeos com os seus amigos, colegas, familiares, irmãos da igreja, enfim, com quem você achar interessante. Tudo isso ajuda na distribuição, na disseminação, então, da palavra de Deus, dos estudos. Isso auxilia para que mais pessoas entrem em contato com os estudos da palavra de Deus. Amém? Então vamos ao nosso último vídeo. Nós vamos fechar agora o estudo do tabernáculo. Nós já vimos como o tabernáculo era constituído e hoje, então, nós vamos ver como os sacerdotes deveriam se vestir. Amados, como nós vimos num vídeo anterior, Deus diz onde, como, quando, de que jeito. Ele diz todos os detalhes, todas as observações relativas à adoração. Como eu me visto diante de Deus? Então nós temos aqui as vestes de um sacerdote comum e as vestes de um sumo sacerdote. Kohen Gadol, tá? É o sumo sacerdote. Um sacerdote comum, ele tem aqui na cabeça, não é uma mitra, mas uma estrutura de proteção de cabeça, tá? Aqui uma túnica e um cinto. Se o amado observar, ele está descalço. O sumo sacerdote, além disso, ele transforma esta parte aqui no que a gente chama de mitra, tá? Mitra. E nesta mitra existe uma placa de ouro onde se escreve Santidade a Yahvé. Aqui ele vai ter, por cima desta túnica branca, ele vai ter uma túnica azul, depois o éfode, o cinturão, o peitoral com as pedras preciosas e as pedras de ônix nos ombros, o urim e o tumim. E aqui embaixo nós vemos alguns detalhes também. Esta é a forma de um sacerdote se vestir. Com isso, estamos dizendo o quê? Vestes brancas, pureza. Na cabeça, também uma mitra branca, pureza. Para o sacerdote, além da pureza, da santidade, ele ainda leva consigo alguns objetos que representariam a sua presença como mediador entre Deus e o povo e Deus. Então, por isso, estas estruturas todas. Vejamos então uma por uma. Em primeiro lugar, nós temos aqui a mitra na cabeça.
do sumo sacerdote. No sacerdote comum, ele não era tão elaborado, essa mitra não era tão elaborada. Então aqui existe uma placa de ouro escrito Santidade a Yahvé. Então ele está representando isso e ele está declarando isso. Por baixo a túnica branca, depois uma túnica azul e por cima disso tudo o efode ou éfode. Esse efode ou éfode era uma espécie de capa, era uma capa sacerdotal. Era vestido sobre um robe, sobre uma túnica azul e isso tudo ia até os pés. Né? Os pés aqui ficam descalços. No peitoral, nós vamos encontrar uma estrutura bastante interessante, toda com engastes de pedras preciosas. O peitoral era feito também em azul, era um estofo azul, púrpura, escarlate e linho fino retorcido. Presa no éfode, 2 argolas em forma de gancho, que era para prender o peitoral no éfode. Externamente era uma peça inteira em ouro, uma peça única em ouro. Do lado direito e do lado esquerdo existiam as pedras do Urim e do Tumim. O Urim e o Tumim serviam para consulta à vontade de Deus. Urim e Tumim quer dizer luzes e perfeições. Ninguém sabe como era o Urim, como era o Tumim, como se fazia a consulta a Deus através do Urim e do Tumim. Mas nós vamos ver na Bíblia várias vezes citada esta consulta a Deus através do Urim e do Tumim. Existiam 4 fileiras de pedras, né? Uma pedra Barequed esmeralda, que representava a tribo de Levi, Pidda, o topázio, representando a tribo de Simão, e o rubi, Odem, representando a tribo de Ruben. Depois nós temos Yahalom, o diamante, representando Zebulon, Sapir, a safira, representando Isacar, Nofek, o carbúnculo, representando Judá, Achlama, a ametista, representando Gade, Shebó, Ágata, representando Naftali, Leshem, opala, representando Dan, e Ashfe, jaspe, representando Benjamim, e Shohan, ônix, representando José, Tarshish, crisólita, representando Asher. Então nós vemos aqui da sua direita para a esquerda a ordem dos filhos, e nós vemos então o Ruben como o primeiro filho e Benjamim como o último filho. Logo em seguida, então, já vimos o tabernáculo, já vimos as vestes, mas algumas outras questões importantes, né? Deus volta a falar do sábado. O sábado é um dia que Deus estabelece para ser o sinal do seu pacto. Assim como Noé teve o arco-íris como sinal de um pacto, que nunca mais haveria inundação para destruir o mundo, aqui Deus dá o sábado como sinal do seu pacto com o povo. A aliança envolvia descansar e dedicar a Deus
ao Deus da libertação. Então, o que nós temos é um dia de descanso, um dia da semana, 1/7 do nosso tempo consagrado a Deus para descanso, mas não só para descanso, também para se dedicar a Deus, para honrar, glorificar, adorar a Deus. É, portanto, uma interrupção para o dia a dia, a futilidade do cotidiano, as coisas do dia a dia param para dar importância àquilo que tem mais importância, que é a adoração do Senhor. O sábado é um dia que precisa ser santificado. Aqui existe uma noção de descanso no sentido de dignificar a pessoa. Por quê? Porque o sábado não era só para os israelitas, não era só para os hebreus. Ele também alcançava os escravos. Os escravos, os estrangeiros, também não podiam trabalhar, era dia de descanso para eles. Inclusive os animais. Portanto, nós temos aqui uma mostra de dignidade da pessoa, de não ser só trabalho estafante, de ser um momento em que nós estamos adorando a Deus e consagrando um dia para a adoração ao Senhor. A profanação do sábado requeria a morte do profanador. Por isso, no tempo de Jesus, as coisas eram bem complicadas mesmo, e havia bastante observação e bastante cuidado para se não profanar o sábado. Por quê? Porque era questão de morte. A construção se deu através de 2 artesãos bastante gabaritados. Aí você pode perguntar, mas eles eram peregrinos, eram escravos no Egito, como é que eles sabiam fazer tudo isso? Eles eram escravos, mas escravos também eram artesãos, dependendo daquilo que você sabia fazer, daquilo que você tinha dom e capacidade para fazer, você ia trabalhar lá no Egito. Aqui não é diferente. As pessoas que vieram sabiam trabalhar no tecido, no metal, no ouro, na prata, sabiam trabalhar na madeira, sabiam trabalhar em engastes de pedras preciosas. Os 2 principais mestres são Betsalel e Aholiabe. Betsalel é da tribo de Judá e Aholiabe é da tribo de Dan. Deus deu a eles conhecimento suficiente, capacidade, dom para fazer obras finas. Deus encheu o coração deles, a gente fala, né? A Bíblia fala, tá? Olha que coisa interessante. Betsalel era da tribo de Judá e somente ele construiu sozinho, portanto, obra das suas mãos, a arca. A arca foi obra de Betsalel, que é da tribo de Judá e cujo nome significa com a sombra de Deus. Pois muito bem, amados, uma vez que tudo estava pronto, Moisés vai avaliar se tudo estava feito em conformidade com as instruções que Deus havia lhe dado. Ele aceita o tabernáculo, tudo foi feito conforme o modelo que ele recebeu de Deus. E no dia 1º do primeiro mês do 2º ano, ou seja, 15 de abril do ano 2, contados da saída do Egito,
o tabernáculo foi montado pela primeira vez. Então, todas as peças foram feitas em separado e depois eles montam o tabernáculo pela primeira vez. E quando Moisés, vai consagrar o tabernáculo, acontece de que Deus desce sobre o tabernáculo a Shekinah, a glória de Deus, não Deus, né, porque ele não caberia ali, mas a Shekinah, a glória de Deus, ela enche o lugar, enche o tabernáculo de tal forma que nem Moisés consegue entrar. Isto também acontece quando lá no tempo de Salomão o templo também foi consagrado, a Shekinah de Deus toma todo o lugar. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, era para andar. Quando ela parava, era para parar, e ali era o acampamento e tinha que fazer, portanto, o acampamento naquele lugar. A coluna de fogo também ficava manifesta no tabernáculo. Estas duas, a nuvem e a coluna de fogo, eram as duas mostras, teofanias, mostras da presença de Deus junto ao povo de Israel. Isso aconteceu então no primeiro dia. No dia 20 do segundo mês, então isso aconteceu no dia 1º do primeiro mês. No dia 20 do segundo mês, a viagem para Canaã começa. Então, Deus dá uma folguinha, alguns dias, a nuvem se levanta e eles marcham pelo deserto. A viagem começa em direção a Canaã. Eles tinham passado, até esse momento, eles tinham passado 11 meses e 4 dias no Sinai. Amém, amados? Bons estudos.